Olá, família. Vamos para mais um evangelho, então. 24ª aula. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Bem interessante este capítulo, tá? A candeia debaixo do alqueire porque fala Jesus por parábolas. Então, vem explicar aqui pra gente esse capítulo que Cristo já é dito assim, que não se deve pôr o conhecimento, ocultar a verdade, ocultar o conhecimento de quem busca ele, a verdade. E que não há nada escondido, oculto, que um dia não seja revelado. Então, que os mistérios ocultos sobre a espiritualidade, né, por mais que tentam esconder, um dia eles vêm à tona. E não há nenhuma coisa oculta, nenhuma mentira que perdure, não se eterniza. A verdade sempre aparece e ele vem explicar isso. E nessa mesma fala dele, ele fala, os discípulos perguntam para ele por que ele fala por parábolas então. E ele pega e explica que os discípulos estão preparados para a verdade e os outros não. Então eles veem e não compreendem, escutam, mas não ouvem. Que não são todos que estão preparados para o conhecimento, para a verdade que ele vem trazer. Já os discípulos já estariam preparados para esse conhecimento. Então por isso que ele falava em parábolas. Muitos são os conhecimentos ocultos na Bíblia a respeito da vida espiritual que estão em parábolas, mas a máxima da caridade e da humildade, ele deixou muito bem claro isso, que fora da caridade não há salvação, do amor ao próximo, do amor a Deus, da humildade, do perdão, do amor. Isso ele deixou muito bem claro. Já os mistérios da espiritualidade, o conhecimento, ele deixou dentro de parábolas. Então, muito mal compreendidas aí até hoje, nos dias de hoje. Algumas coisas as pessoas não querem compreender ao pé da letra e não tiram a verdade que contém ali nessas parábolas. E é interessante este capítulo aqui, que vem explicar a busca do conhecimento. Eu mesmo demorei muito tempo para compreender que a verdade pode perturbar, que a verdade pode trazer mais problemas do que soluções para algumas pessoas. E eu não demorei para entender isso. E isso é uma grande verdade. Como uma criança, você não tem como, não tem condição, ainda que você fale algumas verdades universais, não vai fazer diferença nenhuma, não vai ter uso e algumas podem perturbá-las. E a gente é assim também. A humanidade veio se desenvolvendo e hoje muitos já têm condições de maturidade espiritual para compreenderem as verdades ocultas, o conhecimento que por muito tempo ficou oculto à grande massa. Mas tudo tem um tempo certo. A aula é de acordo com o aluno, que nem a gente escuta dentro do terreiro, pela espiritualidade, e isso é uma grande verdade. As coisas têm que ser aos poucos, para não perturbar, para esclarecer e para auxiliar, e não para perturbar um desenvolvimento espiritual de alguém. Então ainda hoje, mesmo dentro da Umbanda, mesmo dentro das religiões espirituais, ainda não é o 100% dos seus fiéis que tem condições de ouvir as verdades que está oculta ainda a maioria. Poucos têm condição de ouvir uma verdade, de compreender um mistério e não se perturbar com ele. Esperamos aí que o nosso processo evolutivo, nosso melhoramento moral, alcançando a maturidade espiritual ao ponto de que todos sejam capazes de ouvir as verdades sem se perturbar. E a gente não precisa ir muito longe não, tá, família? A gente fala assim de mistério, né? Não estamos falando de segredos universais. Não. Se a gente for pensar hoje, para pensar. O conhecimento básico que a gente tem dentro da Umbanda, de que
o poder de criação está conosco, que nós somos o templo, que nós não precisamos de religião nenhuma, de estar dentro de um templo para estar em contato com Deus, de que nós somos co-criadores, temos a capacidade de plantar coisas maravilhosas para a nossa vida e temos a responsabilidade também de tudo aquilo que plantamos de ruim e que esse diabo, esse ser mitológico que criaram aí, ele não existe pra gente. Então, só essas verdades, muitos são os que não têm capacidade de compreensão e se perturbam com ela. Muitos são os que não aceitam porque perturbam a base dele. Então, não precisa de ir para mistérios espirituais ocultos assim, muito longe, não. Para algumas pessoas, o básico, o conhecimento que pra gente já é rotineiro, pode trazer mais perturbação do que auxílio para as pessoas. Então, graças a Deus que existem tantas crenças, vamos falar assim. Eu acho que essa é a necessidade. O que seria da humanidade se só houvesse o budismo? O que seria da humanidade se só houvesse o cristianismo, o candomblé, a umbanda, o espiritismo? Cada um está na sua etapa, né, de conhecimento, de maturidade espiritual, e cada um busca e vai encontrar o melhor caminho para se elevar espiritualmente, para se depurar aí, né, nessas existências. Então é por isso que tem tantas crenças. E algumas que muitos de fora olham e falam que é absurdo aquelas regras, aqueles dogmas, mas para aquele grupo é o único meio que vai ter deles se adiantarem, de causar transformações nessas pessoas, nesses espíritos encarnados. Então é por isso que tem tantas crenças. E então a gente que busca conhecimento, eu então, questionador nato, louco para saber tudo que está oculto aí, já ouvi isso várias vezes. Tudo tem o seu tempo. Calma, que tudo tem o seu tempo. Não adianta a gente querer hoje. Quantas vezes aconteceu isso dentro do tempo comigo, com um monte de gente? A gente pega um livro para ler e não compreende, o livro não tem graça, e a gente abandona a leitura. A gente não consegue desenvolver a leitura e não traz conhecimento, a gente não entende. E com o passar do tempo, você pega de novo esse livro para ler e você, nossa, olha que interessante, fala sobre isso, sobre aquilo. E aí, porque a gente já conseguiu compreender algumas coisas que eram necessárias antes de ter esse outro conhecimento. Então é por isso que é dito pela espiritualidade, a aula é de acordo com o aluno. Para os novos filhos da casa, eu digo, calma, tenha paciência com vocês, busquem o conhecimento devagar, conhecimento que não te traga perturbações, mas que te elucidem, que esclareçam as primeiras coisas. Ninguém começa pelo fim. Ninguém estuda primeiro na universidade. Primeiro é o prézinho. Então vamos devagar com o conhecimento para que ele não traga perturbação e dúvidas e questionamentos e que sendo esclarecidos ou não vai trazer benefício nenhum. Então a gente tem que buscar as coisas de acordo com o nosso entendimento, indo devagar. Então calma. Não são todos que são loucos que nem eu, né? Fiquem calmos em busca de conhecimento. Mas para os que são, vão devagar. A literatura é muito vasta hoje, graças à espiritualidade de luz, que trouxe aí luz ao conhecimento espiritual. Só que mesmo nessa busca, tem que ir devagar, tem que começar do começo, com livros mais tranquilos, para não perturbar o conhecimento e não vai mudar em nada. Não adianta a gente querer entrar. Tem muita gente que entra hoje no templo de Umbanda e é louco para saber sobre simbologia, sobre tronos, e não tem conhecimento nem da parte espiritual, nem do melhoramento moral, nem da reforma íntima. Não entende, não compreende nem os dons que possui. Então calma, as coisas têm o seu tempo. Uma vez eu conversando com o padrinho lá na Dija ainda, ele me chamou para bater um papo, para me chamar na razão. E ele disse para mim, tu tem seu tempo, galera. Tem muitas coisas a serem reveladas para você, mas tu tem o seu tempo. Calma que no momento certo as coisas, você vai compreender as coisas. Muitas coisas serão abertas para você, mas no seu tempo. Então não adianta. E hoje eu penso, hoje com certeza, se algumas coisas que eu fiquei sabendo hoje, que já aconteceram hoje, né?
tivesse acontecido naquela época lá, você é louco, tinha me perdido completamente, não teria compreendido, não teria estrutura para compreender. Então, aqui vem explicar exatamente sobre isso. E outra coisa interessante que fala aqui é que quando é alcançado então essa maturidade espiritual, quando um espírito então já tem condições de ter conhecimento, então que o conhecimento não seja oculto a ele, não seja escondido dele, que ninguém, que não se deve pôr a luz na candeia, mas em cima da mesa para que todos vejam que o conhecimento tem que ser passado para quem está preparado para ele, para assim dar continuidade então nesse conhecimento e fazer bom uso dele. Ele nunca deve ser escondido, porque não existe nada escondido que um dia não seja revelado. Então, se não for de uma fonte que esse espírito já preparado para ter esse conhecimento não conseguir, ele através de outras fontes ele vai conseguir chegar a esse conhecimento, porque não se deve esconder o conhecimento de quem está preparado para isso. Mas para um grande grupo as coisas têm que ser devagar e acompanhar então, ser acompanhado pela espiritualidade e esse desenvolvimento, para que as coisas novas venham chegando gradativamente, para não perturbar esse grupo, esse coletivo. E como o melhoramento moral e a evolução individual, cada um dentro do mesmo grupo gigantesco que nem a nossa família, cada um está num tempo, né? Cada um está no seu tempo e a aula é de acordo com o aluno. Cada um tem um entendimento de um conhecimento que é passado pela espiritualidade. Eu leio o Evangelho, muita gente vai ler o Evangelho e vai falar assim, nossa, vem falar sobre a Bíblia e tal, legal. Mas se você adquirir outros conhecimentos, se desenvolver, você vai ver que fala sobre coisas grandiosas aqui dentro. Você pode alcançar conhecimentos muito além, compreensão de conhecimentos que estão bem fora, vamos falar assim, bem longe. Conhecimento para você identificá-los. Então, e outra coisa, outra parte aqui, tópico interessantíssimo que fala sobre nessa aula aqui, os sãos não precisam de médico. Cristo estava estava numa mesa com publicanos, pecadores, e os fariseus então questionaram, falaram para os discípulos deles, porque o vosso mestre come com os pecadores. Ele disse, os sãos não precisam de médico. Então, aí a gente começa a entender o nosso lado, por que estamos na Umbanda, porque muitos vêm para a Umbanda, e porque é questionado. Eu mesmo já cansei de questionar, mãe, pelo amor de Deus, nós somos tudo louco, e só entra louco, só vem doido, e é exatamente isso, é um grande hospital, todos nós estamos num tratamento, cada um com o seu, mas os sãos não precisam de médico, e é por isso que fazemos parte da Umbanda, é por isso que a Umbanda tem portas abertas, porque muitos são os que vêm na Umbanda como a última busca, já bateu em todas as portas, de todas as crenças, já fizeram loucuras, né? Tentaram barganhar com magias aí para resolver problemas e não conseguiram, arrumaram mais perturbações ainda espiritual e vem na Umbanda como a porta de salvação, chegam suplicando auxílio. E é exatamente por isso que a Umbanda tem portas abertas a todos sem preconceito nenhum. Nós não estamos na Umbanda para julgar ninguém, nem pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. A Umbanda está para instruir e elevar moralmente, ensinando a capacidade que o homem tem e a responsabilidade que ele tem sobre a situação que ele vive. Então, não é chegar na Umbanda, a Umbanda não promete entra pobre e saia rico, a Umbanda não promete solução de todos os problemas, você nunca mais vai sofrer nada na vida, não, pelo contrário, a Umbanda prega o Cristo Consolador, que espiritualmente ninguém vai deixar de ter dor e nem de passar por provações, porque é isso que faz parte da depuração espiritual do ser. Passar por essas situações é que fazem o ser crescer, desenvolver. Mas não nega auxílio, não nega resposta. Para a Umbanda tem resposta para tudo. Nunca vi, e eu nunca verei, com toda certeza eu afirmo isso, alguma situação sendo colocada para a espiritualidade e ela não ter resposta para essa pessoa. Eu nunca vi nenhum sofrimento sair sem resposta de dentro do templo. Para tudo tem uma explicação, e até mesmo em grandes tragédias, que nem eu já ouvi uma vez, nascem milagres. Então tudo tem o seu porquê e a Umbanda ensina a gente a compreender isso. Então
a gente que está aprendendo, né, a reforma íntima, o evangelho, os dogmas da nossa crença, as regras da nossa casa, conselhos da espiritualidade, a gente acha que está aprendendo isso para elevar esse grupo e a gente viver em harmonia, em união e amor e nunca mais vai aparecer nenhum louco. Pelo contrário, né? A evolução é particular, a aula é de acordo com o aluno, é a busca de cada um. Se você se estacionar dentro da Umbanda, você não vai aprender, você não vai sair das suas aulas necessárias. Não adianta, é uma busca particular. E quem cobra isso é o próprio espírito, não é ninguém que vem cobrar. Nunca nenhum guia chegou em mim e jogou um estímulo de um conhecimento goela abaixo. Não, pelo contrário. É me dado pistas e eu saio buscando. E foi assim que eu cheguei na tecnologia do plasma, pela madrinha, né? Mas ela não falou, vai, busca isso aqui, ó, é GANS, você tem que descobrir o que é plasma. Não, vai pesquisar sobre Orion. E eu saí buscando e encontrei o plasma. Então, a Umbanda tem as portas abertas, porque os sãos não precisam. A Umbanda não tem preconceito, porque entende que todos somos iguais e todos necessitamos de auxílio espiritual, de direcionamento com verdade, com base na caridade e no amor ao próximo, explicando que não existe barganha e nem magia negra mais forte do que o bem. E é isso que faz a gente se maravilhar com a Umbanda, vendo as pessoas chegando completamente arrasadas por buscas erradas. Energias iguais se atraem, família. É isso que a gente tem que pensar. Ah, por que então que existe lugares que fazem barganha e magia negra? Porque tem quem busca, quem procura isso. O espírito tá lá, ele não tá lá fazendo maldade para ninguém. Só faz porque alguém vai lá e paga para ele fazer. Ele precisa de comer, ele precisa de ficar na terra, ele é um espírito perdido. E aí vão lá e alimentam ele e ele vai lá e faz o que tem que fazer. Até se defrontar com alguém que faz parte da lei, né? E aí as coisas mudam de conversa. Mas é por isso que tem aberto. Vamos falar assim, o diabo não tá aí fazendo maldade para ninguém. Quem vai buscar ele para fazer o mal são o próprio ser humano. Então é por isso que muitos aparecem no nosso templo desesperado, porque não vem resultado. A barganha não tem um resultado muito forte aí. E é ensinado pra gente que só através do nosso melhoramento moral, da nossa elevação espiritual, que a gente consegue vigiar e raciocinar melhor, plantando coisas boas e, consequentemente, mudando nossa vibração, nossa energia sendo boa, vamos atrair coisas boas pra gente. Mas pra gente prestar atenção que tudo que está acontecendo à nossa volta é de acordo com o que nós procuramos e buscamos e achamos, né? Plantamos, achamos. E então acho que é bem claro isso. Os sãos não precisam de médico. É por isso que tantas pessoas encontram com a gente de graça. Parece que tem um painel escrito, né? Eu tenho alguma coisa que eu posso te auxiliar. E as pessoas vêm e acabam se abrindo com a gente. E você acaba falando conhecimentos tão básicos pra gente, que a gente tá tão rotineiro escutando isso. E é um despertar pra pessoa e isso auxilia ela. Tem uma coisa interessante sobre a mediunidade aqui que eu vou ler para vocês, tá? A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores, tá? Não implica que é habitual ter espíritos superiores necessariamente ao lado. Não explica isso. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e só por eles é assistido. Vou ler aqui para vocês entenderem bem essa. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. A gente já conversou sobre isso em outras aulas. Então, mais uma vez aqui, fica bem claro para todos nós que sem nos melhorar moralmente, sem reforma íntima, sem nós buscarmos conhecer o nosso lado sombra e elevar o nosso lado luz, é impossível a gente ter a espiritualidade de luz afinada com a gente. Pelo contrário, fica mais fácil
Porque muitos, já vi muitos fugirem de dentro do templo por conta de reforma íntima. Ah, de novo, lá tem muita aula, lá tem muito estudo. Mas é necessário que a gente aprenda. A gente entra na Umbanda e quer aprender a fazer magia. Ah, eu quero descobrir os segredos da magia. Mas se a gente não tiver limpo, se a gente não tiver na busca do melhoramento moral, não significa que a gente vai daqui a pouco, alguns meses, alguns dias, alguns anos, reformado. Não significa que vamos estar reformado. Significa que vamos ter um autocontrole maior, que a gente vai saber vigiar mais, a gente vai conseguir controlar melhor nossas energias e saber como mudá-las, para que a gente esteja afinado com a espiritualidade e não com espíritos zombeteiros, com obsessores e com até coisas piores. É necessário que a gente entender que nossos dons, temos muitos, mas somos só um instrumento. Somos um instrumento. Então, se esse instrumento estiver ruim, estiver afinado errado, não estiver afinado, ele não vai fazer o certo. Não vai ter resultado. Pelo contrário, o resultado vai ser devastador. Porque um instrumento mal usado pode causar muitos danos, muitos problemas na vida dele e na vida de quem estiver do lado dele. Não é assim? É um orador sendo usado por um zombeteiro, alguém que quer causar, alguém que quer destruir as pessoas. Imagina, daqui a pouco ele não tem amigo mais, de tanta asneira que ele fala, sem pensar. Então é essa a necessidade do começo ao fim do evangelho está sendo dito. Melhoramento moral, busca se conhecer, a capacidade de melhor está dentro de nós. Temos a necessidade de elevar nossos pensamentos, de nos afinarmos com Deus, de saber qual é o nosso propósito em terra, o que estamos buscando e o que estamos vibrando. É por isso, porque é muito sério. A gente não está enxergando. Poucos são os que enxergam. E isso não é facilidade também. O que está à volta. Então a gente tem que ter esse processo de busca interior, de buscar se melhorar, por mais difícil que seja, de tentar ser melhor um pouquinho a cada dia, para que a gente esteja afinado com a espiritualidade, a fim de que seja fácil nossos guias nos auxiliarem. É por isso a responsabilidade de ser um médium de Umbanda. Tem que buscar um melhoramento moral, senão você não vai sair das aulas básicas, nunca de novo, nada de novo será apresentado para você, mas porque a aula é de acordo com o aluno. Não é porque você não merece conhecimento, é simplesmente porque você não está preparado para ele. Espero ter auxiliado com a aula de hoje, família. Espero mais uma vez, falta acho que 3 ou 4 capítulos para acabar o Evangelho. Que vocês façam a leitura e já vou deixando desde já que quando eu acabar o Evangelho, tô tendo uma ideia, eu nem falei com a mãe. Oi mãe, então, se a senhora estiver vendo, entre em contato comigo. Quando acabar esse Evangelho aqui, eu não sei se eu volto ele desde o começo, ou então que vocês postem no grupo do templo, ou até mesmo nos comentários, alguma aula que ficou alguma dúvida, para que então eu busque a resposta disso e tente auxiliá-los melhor. Tem aulas interessantíssimas, alguns tópicos que eu não falei, então tem muito tópico que eu não falei ainda. E se alguém tiver dúvida, fez a leitura, primeiro faça a leitura, e se você encontrar uma dúvida dentro do Evangelho, entre em contato comigo, no grupo, no meu privado, e aí eu vou tentar trazer mais um vídeo assim que acabar o Evangelho. Aí eu começo com esses vídeos aí. Mas se quiserem já ir mandando, eu já vou tendo ideia do que vocês estão com mais dúvida, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, família, e até a próxima aula. Fiquem com Deus.